cantai a glória do seu nome, celebrai os seus louvores, dizei a Deus, maravilhosas são as vossas obras. Toda a terra vos adore, Senhor, e entoe-nos ao vosso nome altíssimo. Toda a terra vos adore, Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, celebramos esta semana e iniciamos hoje a semana de oração pela unidade dos cristãos. E ao reunirmos-nos para celebrar a Eucaristia, queremos construir essa comunhão à volta do mesmo altar, escutando a mesma palavra de Deus e comungando o mesmo corpo e sangue de Cristo que se partilha, que se dá para a nossa salvação. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai com bondade para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola aos Hebreus. Todo sumo sacerdote, escolhido de entre os homens, é constituído em favor dos homens, nas suas relações com Deus,
para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele pode ser compreensivo para com os ignorantes e os transviados, porque também ele está revestido de fraqueza e, por isso, deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pelos do seu povo. Ninguém pode atribuir a si próprio esta honra, senão quem foi chamado por Deus, como Arão. Assim também não foi Cristo que tomou sobre si a glória de se tornar sumo sacerdote. Deu-lhe àquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E como disse ainda noutro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Ele que foi proclamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor estenderá de Sião o cetro do teu poder, e tu dominarás do meio dos teus inimigos. O Senhor é sacerdote para sempre. A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, nos esplendores da santidade. Antes da aurora, como orvalho, eu te gerei. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus guardavam o jejum. Vieram perguntar a Jesus: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem os companheiros do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto têm o noivo consigo, não podem jejuar. Dias virão em que o noivo lhes será tirado, nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo novo arranca parte do velho e o rasgão fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque o vinho acaba por romper os odres e perdem-se o vinho e os odres. Para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Com a encarnação do Verbo de Deus, com a encarnação de Jesus Cristo, Deus renova a sua aliança. Não é apenas uma reconstrução, não é apenas um voltar atrás para começar de novo. É uma nova aliança. Não apenas porque os destinatários já são diferentes, não é apenas o povo de Israel, mas é todo o povo do mundo. Mas porque somos convidados a ir além das limitações da primeira aliança. Por isso, o autor da carta aos Hebreus nos fala desta relação de Deus com a humanidade por mediação do sacerdote, que não é apenas uma função cultual de apresentar os sacrifícios ao Senhor, mas tem agora também uma função de representar Deus na relação com os homens para o perdão dos pecados. E isto é muito importante. Este Deus que desce ao encontro do homem para poder elevar o homem ao encontro de Deus. É que agora já não se trata apenas de ter um culto esperando a paciência de Deus ou esperando que Deus de facto aceite esse culto e aceite esses sacrifícios e porque lhe apetece lá condescende em nos livrar dos males. Não, agora há uma relação de responsabilidade muito íntima e muito próxima, em que de facto Deus nos perdoa os pecados, somos reconciliados por Deus. O castigo já não tem lugar, já não existe. Porquê? Porque foi Cristo que recebeu esse castigo. É por isso que Jesus diz aos doutores da lei e aos fariseus que há de chegar o dia em que os discípulos do noivo jejuarão quando o noivo lhes for tirado. Para marcar assim, de facto, este momento em que Cristo é como que destruído, em que Deus cai até ao fundo, porque é castigado em nosso lugar pelos pecados, pelos nossos pecados. Foi Jesus Cristo que sofreu o castigo. E, portanto, nós já não podemos ser castigados. E é isso que Jesus Cristo diz quando usa esta imagem do vinho novo, dos odres novos, do vestido novo e do vestido velho. Querer consertar um vestido velho com um bocado de pano novo é uma burrice, porque estamos a cortar uma coisa nova, estamos a estragar uma coisa nova, tirar-lhe um bocado de tecido de um vestido novo e depois o vestido velho já não se aguenta.
Já não se aguenta porque os desafios, digamos assim, são novos. Ou seja, transpondo isto para o tempo de hoje, os desafios são novos e, portanto, precisamos de dar uma nova resposta a partir do Evangelho, mas dar uma nova resposta, porque senão não conseguimos ir além, não conseguimos progredir, estragam-se os odres e estraga-se o vinho. No tempo de Jesus, eles não tinham avançado na ciência como nós hoje avançamos. Eles tinham uma visão do mundo mais limitada do que nós hoje temos. As coisas eram assim. Não podemos estar a dizer que então era mau ou então era bom, e agora é mau e agora é bom. A perspectiva era diferente e as coisas, o mundo era diferente, quer queiramos, quer não. E, portanto, a forma de responder era diferente, porque eles não tinham outra solução. Não tinham meios para ter outra solução. Ainda não tinham feito o caminho para a compreensão da vida e da própria fé. Mesmo o próprio caminho que fizeram até à encarnação do Verbo. Imaginem o tempo que demorou, desde Abraão até a encarnação do Verbo. Desde Moisés até a encarnação do Verbo. Então Deus não podia ter logo resolvido as coisas quando o povo estava preso no Egito, não podia ter logo encarnado o seu filho para resolver logo aquele problema. Teve de esperar mais quase 3.000 anos. Deus não podia ter resolvido logo o problema, não podia ter resolvido logo o problema quando Adão e Eva pecaram no jardim do paraíso. Deus podia ter logo resolvido o problema, mas não quis. Porquê? Porque quis que fôssemos nós a fazer também o caminho de discernimento e de aprendizagem. Quis que fôssemos nós a crescer na fé e a escolher responsavelmente, conscientemente, livremente e verdadeiramente. E, portanto, há sempre ocasião de aplicarmos a mensagem de Deus em cada tempo. Vinho novo em odres novos. Mas para isso precisamos nos converter constantemente. Não é ficar na mesma. E precisamos de pedir perdão constantemente para não ficarmos na mesma, para que Deus nos renove e nos transforme e nos consagre e nos santifique. Se queremos que o Espírito Santo habite em nós, temos de lhe abrir o coração e deixar que Ele nos mude, que Ele nos converta. E como é que fazemos isso? Escutando a palavra de Deus, que nos fala, recebendo os sacramentos que nos santificam e procurando amar os outros. Amar os outros neste sentido de não ficarmos presos a uma história, mas aprendermos com essa história. Aprendermos com a história. Por isso é que Deus fez todo este percurso de salvação, para que nós possamos aprender com os erros do passado e ser mais santos. E somos mais santos. Porque senão não valia a pena a encarnação do Verbo. Se nós não estivéssemos mais santificados do que há 1000 anos, não valia a pena. Ainda temos muito caminho para caminhar, porque também percebemos que a nossa dimensão, a profundidade do mundo, a complexidade do mundo, de facto é maior. Aquilo que é o próprio ser humano, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas reações, a sua cultura, é cada vez mais profunda. Isto é o amadurecimento da fé. Assim como uma criança, à medida que vai crescendo, que se vai sendo adolescente, jovem, adulto e ancião, vai amadurecendo e vai vendo as coisas de forma diferente. Porquê? Porque a sua experiência lhe faz ter uma perspectiva mais rica, mais profunda.
E é isso que nós aprendemos quando lemos o Evangelho. E é isso que Jesus Cristo quer dizer aos doutores da lei e aos fariseus. De facto, a nossa experiência obriga-nos a olhar as coisas de outra maneira e obriga-nos a procurar novas soluções para problemas novos. A questão é esta. Se um problema é novo, temos de ter uma solução nova. Que o Senhor nos ajude e que neste tempo em que rezamos pela unidade dos cristãos, possamos assim abrir o coração para construir uma igreja una e santa. Irmãos e irmãs, oremos ao Deus da paz, da unidade e do perdão, para que todos os que acreditam em Jesus Cristo se reúnam na comunhão do Espírito Santo e digamos com esperança: dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que os homens criados por Deus à sua imagem abatam as fronteiras do egoísmo que os separam e os tornam estranhos uns aos outros, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Filho de Deus, que veio ao mundo para fazer dos homens um só povo, livre a Igreja do fermento e da discórdia, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Filho de Deus, que ao morrer, quis que os soldados não rasgassem a sua túnica, cura as divisões provocadas pelos seus discípulos, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Senhor, misericordioso e compassivo, dê sentimentos de sincera humildade às igrejas cristãs e aos seus pastores, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Senhor, Pai de bondade e Deus fiel, nos ilumine com a luz do seu Espírito e nos ajude a reconhecer os nossos pecados contra a unidade, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que Jesus Cristo dê a luz da vida eterna aos defuntos que acreditaram no seu nome e aos que o buscaram de coração sincero, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Senhor nosso Deus, que nos chamaste para formarmos um só corpo, unidos numa só fé e num só batismo, concedei a todos os cristãos o dom da unidade na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Por Ele nos deste o conhecimento da verdade para formarmos o seu corpo, unidos pela mesma fé e pelo mesmo batismo. Por Ele derramastes sobre todos os povos o vosso Espírito Santo, que, distribuindo admiravelmente a diversidade dos seus dons e realizando a unidade de todos os cristãos, estabeleceu a sua morada nos vossos filhos adotivos e dirige com a sua presença a Santa Igreja. Por isso, com todos os coros celestes, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. Há um só corpo e um só Espírito. Vós fostes chamados a uma só esperança. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor.
só uma doutrina verdadeira. Senhor, comprei-nos e dai-nos a felicidade da união. Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ao terminarmos esta Eucaristia, pedimos ao Senhor que a comunhão que aqui recebemos nos ajude a ir ao encontro dos irmãos para construirmos verdadeiramente a unidade no amor de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças